bem com você? Está de volta e a gente continua a conversa sobre alcoolismo entre mulheres e também a síndrome alcoólica fetal. E se você tem alguma dúvida sobre este assunto, mande sua pergunta para o nosso WhatsApp 31 99642 8473. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para o nosso telespectador, o Geraldo Pacheco, do bairro Dom Bosco. Geraldo, continua acompanhando aí o nosso programa, tá bom? Eu espero sua pergunta aqui. Um abraço. Natália, a gente estava conversando antes sobre o perfil que você tem, principalmente pacientes que são adultos e que os pais estão envelhecendo ou então já faleceram. Mas quando é diagnosticado em crianças, existe alguma diferença no tratamento, na conduta e também na resposta a essa criança? O que eu acho importante colocar é que a deficiência não é uma doença, ela é uma condição. Então, a gente não fala nem de tratamento, nem de cura, mas sim de intervenção, a fim de que essa pessoa possa ser beneficiada dentro das janelas do desenvolvimento, a ter um repertório comportamental mais adequado, seja para a escola, seja para o trabalho. Então, sim, com a criança também é necessária uma equipe multiprofissional de acordo com a severidade do diagnóstico, né? Principalmente do ponto de vista motor, cognitivo, né? Comportamental. Eu imagino que o diagnóstico precoce propicie uma intervenção que possa ajudar que essa criança se insira, não só no trabalho, no campo de trabalho, mas socialmente. Se ela tem uma dificuldade motora, fisioterapia feita de forma competente pode ajudá-la a que se locomova melhor. Se tiver problema de fala, fonologia, né? E se houver dificuldades de aprendizado, uma técnica de aprendizado adequada aos talentos que ela possa ter. Ela pode ter talentos de expressão numa área que não seja escrita, que não seja objetiva, né? De uma expressão artística ou através de outro instrumento, né? E esse trabalho tem que ser feito o mais precoce possível, porque a chance de uma recuperação total não existe. É uma doença irreversível, né? A síndrome alcoólica fetal. Mas a gente pode minorar o sofrimento dessas crianças, né? Porque quando você intervém quando eles são mais adultos, estão muito cristalizados naquelas deficiências. A capacidade de aprendizado é muito menor. Porque uma criança com deficiência, ela tem um cérebro muito mais receptivo à informação e plasticidade neuronal ainda possível. Mais velho, isso fica muito difícil, né, de haver qualquer progresso. Né? É verdade. E a gente acolhe não só a pessoa com deficiência, mas também a família. E essa capacitação também, ela tem que pular os muros da casa e ir para as escolas. Os profissionais de educação, toda a comunidade escolar precisa de estar apta a atender as necessidades educativas especiais dessa criança. A psicoeducação, eu chamo de psicoeducação porque existe uma psicofobia na nossa sociedade, né? O psiquiatra é visto como um médico de louco, um médico daqueles que, né, estão aí na rua perigosos. E o conceito de doença mental, ele não é entendido como a doença, a saúde plena, né? Não há saúde se não houver saúde mental. E o cérebro é um órgão do sistema do nosso corpo, como sistema hepático, né? Cardiovascular, sistema cardiovascular, digestivo, a pele. Então, a prevenção contra a doença mental, ela deve ser feita primeiro pelo entendimento de que uma deficiência, seja de humor ou intelectual, ela precisa ser entendida como algo a ser tratado e não um defeito de caráter. Há muita ignorância entre pais e até outras pessoas, até de profissionais, que consideram uma pessoa que tenha déficit como uma pessoa inútil e elas são vítimas de zombaria. Muitas vezes essas crianças que são inseridas em escolas, e há uma lei que insere, né? Os professores e a comunidade não estão preparados para lidar com elas e fazem dessas crianças chacota, piorando a condição. Elas se sentem mais humilhadas ainda. Então, tem que haver cada vez mais campanhas de desmitificação da doença mental. A escola aceita porque tem que aceitar, mas não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. E não se esforça também, né? Porque... E muitas vezes a gente tem que quebrar esse binômio deficiência e incapacidade. Porque muitas vezes você vê a pessoa com deficiência como incapaz. Existe a limitação, mas junto com a limitação existe o potencial que precisa ser desenvolvido. Capacidades menores em determinada área. Isso, mas né? ele tem que ser desenvolvido. Mas ele tem capacitações que podem ser estimuladas, né? Ele tem outras capacidades.
E hoje a gente vê o seguinte, a deficiência na percepção social, ela não está no sujeito, mas também na sociedade. Um ambiente que não insere, que não inclua todas as pessoas, é um ambiente deficiente. Então, seja uma empresa, seja uma escola, seja um bar, nós precisamos de ter acessibilidade não só arquitetônica, porque quando se fala acessibilidade, as pessoas pensam em rampa, em banheiro adaptado. Eu estou falando de uma acessibilidade atitudinal, de você aceitar o outro com as limitações e também com as potencialidades. Aliás, a educação no Brasil, ela é deficitária, mesmo para aqueles que são considerados não deficientes, né? A educação é deficitária. O ensino fundamental não recebe um décimo do orçamento que deveria receber. Os professores não são valorizados e são maltratados e são tratados como lixo e são agredidos, como a gente vê recentemente esse tipo de atitude dos alunos e dos professores e dos pais contra os professores, né? Então não há uma capacitação para abrigar adequadamente essas pessoas deficientes, como não há para as pessoas que chamamos de não deficientes, né? Então, é muito doloroso, é muito sofrido ver o sofrimento dessas crianças e eu fico muito impressionado, muito bem impressionado e te agradeço pelo trabalho que você faz com essas crianças, né, e adultos, né, e essas famílias que não têm alento, do Estado, né, não tem compreensão das pessoas sobre a condição, né? Então você precisa ter muito amor para dar, né, ser uma pessoa generosa, né, que dá seu tempo para cuidar dessas pessoas, né? E uma equipe grande. Muita coragem. E uma equipe grande. Eu tenho uma equipe capacitada, hoje eu tenho em torno de 130 colaboradores, né? Entre cuidadores, professores, monitores e toda uma equipe. Há muitos voluntários também, né? Multidisciplinar em saúde e em educação, né? Sim. E pensar que existe uma técnica, sim, né, para que seja feita essa intervenção não só com a pessoa com deficiência, mas também a família. E no Instituto Esther Assunção a gente trabalha com a inclusão da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho nas escolas. Então vocês fazem um trabalho de busca, de ajuda, que essas pessoas sejam inseridas em Com alguns... certeza, né? E assessoramento nas empresas, nas escolas de assessoria, para que realmente a pessoa com deficiência possa ter o exercício pleno da sua cidadania. Natália, e aí uma dúvida que eu tenho, no trabalho especificamente das pessoas com a síndrome, tem momentos que esses trabalhos são em grupos justamente para estimular essa socialização e existem momentos que esses trabalhos têm que ser individualizados? Sim, o sujeito mesmo dentro de um grupo, ele é visto como um indivíduo. Então, existe aquela intervenção que é para o sujeito em um grupo, porque as habilidades sociais, elas só podem ser exercitadas em comunidade. Veja bem, quando você fala síndrome alcoólica fetal, a gente está falando de uma das causas de deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela tem nuances. Então, a gente tem pessoas com deficiência intelectual mais brandas, né? E que precisam o mínimo de intervenção possível, seja na parte educacional ou na parte de saúde. Mas eu trabalho no Senza com pessoas com deficiência intelectual muito grave. E aí tem uma enorme dependência, não só na parte comportamental, mas nas atividades que a gente chama de atividades de vida diária. São as atividades mais simples, escovar os dentes, né? Tomar um banho, se alimentar. Eu tenho pessoas que não têm noção de saciedade. Eu preciso de regular o tanto que essa pessoa vai ingerir o alimento, né? Preciso de dar medicamento, porque existe uma terapêutica medicamentosa junto com a terapêutica comportamental. Eu quero chegar nesse ponto também. Quando o medicamento entra Exatamente, alcoolismo? No alcoolismo e nesse paciente que tem a síndrome, ele tem a necessidade de medicamento também? Eu imagino que pacientes com síndrome alcoólica fetal, adultos que tenham alterações de comportamento, precisa de medicamentos muitas vezes para modular índices de agressividade, de inquietação, né? Epilepsia, né, doutor? Epilepsia, exatamente, anticonvulsivantes, né? Alguns calmantes, medicamentos dessa ordem. Até antipsicóticos, né? Pessoas que têm comportamentos de agressividade. Mas para o tratamento de alcoolismo, o tratamento não é feito por medicamento, ele é essencialmente um tratamento psicoterápico. É nisso que eu me especializei. O tratamento quando a desintoxicação termina é que começa o tratamento. É quando começa a haver essa percepção de que há um problema,
e o paciente aceitar que, não que ele seja alcoólatra, porque não passa por uma aceitação racional, emocional, aceitar que ele está causando problema às pessoas e fazendo as pessoas sofrerem. Enquanto não houver um impacto emocional sobre isso, não começa o tratamento. A medicação é só para minorar aqueles primeiros momentos chamados de demanda pelo álcool, de insônia, mas em poucos dias esse medicamento é retirado. Ok. A gente está com uma pergunta aqui. Boa noite, primeiramente, parabéns pelo tema e pelo programa. Gostaria de uma pergunta. Como é o alcoolismo no Brasil em relação ao resto do mundo? Vinícius Penido. Obrigada, Vinícius. Bem, o alcoolismo é uma doença que existe no mundo inteiro. Em todo mundo em que a bebida é permitida, exceto os países em que ela é proscrita, né? Países, né, de religião muçulmana, por exemplo, o índice de alcoolismo é o mesmo. 10 a 15%, né? Quando se fala em dependência de álcool. Agora, a forma, o tipo de bebida, varia de cultura para cultura. Né? É até interessante que quando eu trato de alcoolismo, e a doença é exatamente a mesma, o seu curso clínico e suas manifestações. Então, eu posso escrever um artigo sobre um caso X, não preciso falar o nome da pessoa, não preciso falar se ela tem irmãos ou não, como é o pai ou não. Eu falo que ela usou bebida de tal forma, desenvolveu tais sintomas e bebe dessa forma, e mando para uma revista científica de vários países e o diagnóstico vai ser o mesmo. Agora, a forma como a pessoa encara a sua doença é diferente. São 7 bilhões de formas diferentes. Nós somos 7 bilhões de pessoas com personalidades distintas, né? Então, há pacientes que resistem, há pacientes que insistem, há pacientes que abandonam, há pacientes que manipulam, né? Isso vai depender do colorido das personalidades do mundo. Ok. A gente vai para mais um intervalo. Voltamos logo mais. Conte bem com você.